e nós vamos continuar falando o assunto hoje a respeito de pescadores de homens. Eu quero fazer aqui, enquanto a gente começa o nosso estudo, fazer uma memória com você de algumas coisas que são importantes dentro da sua fé. Você é crente, correto? Amém? Você concorda comigo que você é crente? Amém. Uma das coisas mais importantes na sua fé não é simplesmente aquilo que acontece com você, mas é aquilo que acontece através de você. A chamada de Jesus na nossa vida, o fato dele ter nos salvado, é para que nós sejamos representantes daquilo que ele fez. A vida de Jesus, a salvação que Jesus proveu para nós, ela não é um fim em si mesma. Ela não termina simplesmente com a salvação da nossa alma. Ela parte da salvação da nossa alma e ela continua para a salvação das pessoas que estão em volta de nós. Então é muito importante que você saiba que o grande assunto da vida é Jesus. E a grande chance da vida, o grande chamamento da vida é fazer Jesus conhecido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, está escrito assim na minha Bíblia e na sua também. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mesmo que a gente reconheça que alcançar vidas para Cristo seja a principal tarefa da igreja, e deveria ser a primeira na lista de prioridade de todos os programas das atividades da igreja, poucas igrejas e quase nenhum membro da igreja se coloca essa tarefa em primeiro lugar. Agora, nesse próximo final de semana, nós temos o nosso Friends Forever. E o que é o Friends Forever, se não um culto evangelístico? Um culto para falar para as pessoas sobre Jesus, né? E o que a gente percebe, irmãos, é que, por mais que seja óbvio o fato de a maior tarefa da igreja seja proclamar o evangelho, a gente percebe que, às vezes, o menor interesse dos crentes é pela pregação do evangelho. Os crentes hoje, eu falo de uma maneira geral, eu não digo o senhor, a senhora, simplesmente, eu falo de uma maneira geral, né? Os crentes, geralmente, hoje, eles se preocupam se tem revelação para ele, se tem bênção para ele, se tem casa para ele, se tem carro para ele, se tem documento para ele, se tem porta aberta para ele. Ele se preocupa com aquilo que a palavra de Deus vai dizer a respeito dele e para ele. Ele acha que a Bíblia Sagrada é um tipo de almanaque pessoal para que ele alcance coisas da sua vida aqui na terra. E quando que a gente vê a propagação do Evangelho como algo primordial na vida dos discípulos? Você não vê, por exemplo, campanha para casa nova nos Evangelhos. Você não vê, por exemplo, campanha para reatar matrimônio, né? Você vê, por exemplo, as pessoas que eram libertas no Evangelho, as pessoas que eram nos Evangelhos, né, as pessoas que alcançavam um milagre da parte do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, elas serviam com um propósito absolutamente de dar testemunho da mensagem. E talvez é por isso que muita coisa não tenha acontecido hoje. Por isso que Tiago tem razão quando ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleites e prazeres, né? É por isso que a gente vê cada vez os milagres diminuindo mais. E por conta disso, muito dessa culpa são da liderança. A culpa não é do povo, a culpa é da liderança. Porque o povo perece por falta de instrução. E a instrução vem através dos líderes, né? Tem muitas pessoas que estão se locupletando com a vontade das pessoas de alcançar as coisas. Você vê isso, inclusive, desde que o mundo é mundo, né? Você percebe, por exemplo, que Balaão fez o povo de Deus cair, não foi porque ele profetizou maldição, é porque ele disse a Balaque o que é que ele deveria colocar no meio do coração do povo, porque do coração do povo ia buscar após aquelas coisas. E sabe de uma coisa que de vez em quando, ainda mesmo dessa forma, o pessoal começa a falar que isso é bênção de Deus, né? Eu lembro de um testemunho que certa vez contaram para mim, de um sujeito que falou assim: foi Deus que causou um adultério meu, porque ele queria que eu casasse com essa outra mulher. Oxi. Pasme. Essa aqui é que é a mulher boa, né? Por isso que Deus me fez adulterar, porque senão eu jamais teria conhecido essa minha companheira hoje, que essa sim é uma bênção. É o nível que as pessoas chegam por não conhecer a instrução da palavra de Deus. De novo, o maior assunto da vida é o Senhor Jesus Cristo, e a maior tarefa da vida é fazê-lo conhecido, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
A lei que o salmista Davi se refere nesse salmo é a vontade de Deus revelada. Deus revelou a sua vontade para que nós, enquanto estivermos vivendo aqui na terra. Não é uma sugestão, é uma ordem, é a força da lei, é o que Ele quer. A palavra de Deus é aquilo que Deus quer que nós vivamos aqui na terra. E se fosse o caso de escolher o que não é, você acha que Deus escolheria que você cantasse um hino para Ele ou que você trouxesse uma vida para se converter? O que você acha que Deus quer num culto? Num culto nosso que nós estamos reunidos no domingo. Num culto como hoje que a gente está reunido em volta da palavra de Deus. Qual que você acha que é o desejo de Deus? É que você venha e apresente uma bonita adoração ou que você alcance alguém para Jesus? É que você venha aqui e ofereça sacrifícios de louvor, como a Bíblia própria ensina, ou que você louve o Senhor no sacrifício de trazer uma alma para Ele, de trazer alguém para você apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que você acha que agrada o coração de Deus de verdade, né? A resposta da Bíblia é óbvia: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Desculpa. As demais atividades da igreja devem ser complementadas levando pessoas convidadas para que ouçam a palavra de Deus na família cristã, nos cultos, e que eventualmente elas venham também a Cristo. Nesse estudo nós vamos obedecer a orientação do apóstolo Paulo e vamos dar um passant em algumas religiões. E como é que a gente faz para responder às pessoas? Sabe que a maioria das vezes as pessoas não sabem como responder as perguntas a respeito da sua própria fé? Elas têm uma dificuldade enorme em dizer, por exemplo, como é que a gente explica para um católico por que a fé dele é problemática, por que a fé dele é uma heresia, qual que é o problema dele crer naquilo que ele crê. Nós temos um problema com isso. A gente acha, por exemplo, eu lembro até hoje, numa das minhas aulas, achei muito engraçado esse dia. Um dos professores pegou e falou assim para mim, né? Falou para a classe, na verdade. Olha, na década de 70, nós passamos uma carta ao Concílio das Igrejas Presbiterianas dos Estados Unidos, agora comparando os nossos irmãos católicos a crentes como nós. Crentes como nós, né? Eu levantei a mão na sala, não me aguentei como bom brasileiro que sou, e falei assim: professor, lá no Brasil, até os presbiterianos a gente evangeliza porque acha eles perdidos, quanto mais os católicos. Porque existem problemas em você colocar algumas coisas na doutrina, e isso eu tenho passado de uma maneira bastante profunda nesses últimos dias que a gente tem procurado a igreja. Algumas coisas nas doutrinas são menores, são discussões menores, mas algumas coisas são maiores. Por exemplo, a natureza de Deus, quem deve ser adorado, quem é o Senhor, essas coisas são maiores. E quando a gente não toma cuidado a respeito disso, a gente pode causar às vezes um problema terrível em não manifestar de maneira correta a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, um panorama geral. Esse estudo não é exaustivo, nem concerne as mais diferentes religiões, nem se refere às mais tudo que as pessoas ensinam, mas a gente vai acessar aquilo que é mais importante em cada uma. A primeira é o catolicismo, né? Que é a fé professada pelos fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana e sua teologia, doutrina e liturgia. A denominação romana se refere à instituição como cabeça o bispo de Roma, que é o Papa. Em seguida encontra-se a sucessão hierárquica de arcebispos, bispos, sacerdotes, e a sua doutrina fundamental baseia-se no credo, que contém formulações dos concílios ecumênicos da história. Apresenta uma rica tradição de reverência a Maria e aos santos. A Igreja Católica considera-se a única igreja fundada por Cristo, e a sua membresia é obtida por meio do batismo de crianças, colocando os versículos nos principais argumentos, né? A salvação de Deus vem somente pela Igreja Católica? Não, a salvação vem do Senhor Jesus Cristo. Não é quem crê na igreja que alcança a salvação, é quem crê no Senhor Jesus Cristo. Quem crê no Senhor Jesus Cristo passa a ser parte da igreja, mas não necessariamente crê na igreja faz a pessoa parte da bênção da salvação que há no Senhor Jesus Cristo, né? Tem muita gente que, por exemplo, está na igreja e ela não sabe nada a respeito da sua igreja. Inclusive, eu achei interessante, alguns anos atrás nós visitamos a nossa sede da Assembleia de Deus Americana em Springfield, e estava lá uma das líderes da igreja, e ela era a cabeça do museu da Assembleia de Deus. Ela trabalhava com o museu da Assembleia de Deus.
Heritage Foundation, Flower Heritage Foundation, something like that. E ela estava dizendo pra gente que fizeram uma pesquisa nas universidades da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem 3 grandes universidades, mas 3 são as principais. A Evangel, a Global e uma outra que tem aqui em Costa Mesa, se não me engano, é a Vanguard. São as 3 grandes universidades da Assembleia de Deus. E foi feita uma pesquisa nas 3 universidades da Assembleia de Deus, perguntando qual que era a denominação daqueles alunos que estavam estudando nas igrejas da Assembleia de Deus. Olha que interessante. Se descobriu naquela pesquisa que 70% dos alunos não eram da Assembleia de Deus, apenas 30% dos alunos nas escolas que estavam lá, eles eram da Assembleia de Deus e os outros 70% não eram da Assembleia de Deus. Só que dentro dessas 70%, dentro desses 70%, se descobriu que 80% desses 70% era da Assembleia de Deus, mas não sabia. Não sabia que a sua igreja era uma Assembleia de Deus, né? Uma porcentagem muito pequena desses 70%, 20% desses 70% apenas, então por volta de uns 14%, é que realmente não era da Assembleia de Deus dentro das faculdades da Assembleia de Deus. Porque eles não sabiam de que igreja que eles eram, né? Será que se a gente perguntar para os nossos jovens e adolescentes que estão no nosso meio hoje, eles conhecem a igreja que eles fazem parte? Eles conhecem as doutrinas básicas da Assembleia de Deus? Eles sabem por que é que a Assembleia de Deus crê no que ela crê? Eles conseguem conciliar a fé que eles têm no seu coração com a realidade da palavra de Deus? É por isso que a gente vê muito jovem hoje se convertendo ao islamismo. É por isso que a gente vê muito jovem hoje sendo espírita dentro da igreja. É por isso que a gente vê muito jovem hoje escrevendo lá, fulano de tal, de câncer, capricórnio, de touro. Porque as pessoas não sabem a palavra de Deus, elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não entendem o que diz a Bíblia. E por isso que elas acabam caindo nesses laços. A mesma coisa que acontece na igreja católica, né? É triste a gente falar, mas pela primeira vez na história a gente pode dizer hoje que a gente tem evangélico não praticante. Antigamente era católico, né? O que você é? Sou católico não praticante. Hoje a gente tem evangélico não praticante. Isso é uma tristeza. Olha outra doutrina dentro da igreja católica. A tradição da igreja é a melhor interpretação da Bíblia. É tão inspirada contra as próprias escrituras. A tradição da igreja é melhor que a interpretação da Bíblia e tão inspirada contra as escrituras? A palavra de Deus é a autoridade máxima na vida de um crente. Não a tradição da igreja, nem os escritos de algum líder religioso. Eles fazem para isso, porque de tempos em tempos eles fazem aquilo que o Ed René diz que quer fazer. Eles ressignificam a Bíblia. Quando a coisa fica muito pesada, eles dão uma mudada lá. Há poucos dias atrás, o Papa, por exemplo, começou a bênção de casais homossexuais, né? Permitiu os padres dar bênção sobre casais homossexuais. Por quê? Porque se reinterpreta a Bíblia através das cíclicas, daqueles dados que é feito, né? Maria e os santos intercedem perante Deus por nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que nós fomos salvos, a verdade é que nós somos salvos através do Senhor Jesus Cristo, né? E é Ele que intercede por nós diante do Pai, ok? Maria é uma divindade corredentora com Jesus. Isso aqui é uma das maiores heresias que existe, né? Agora, é interessante como é que isso surge. Isso surge no quinto século da era cristã, ou no sexto século da era cristã, por conta do helenismo dentro da igreja. O estoicismo, ele diz que o homem, ele é a raiz de todas as virtudes, e a mulher, a raiz de todas as paixões. Então, quando você mostra Jesus, você fala assim, o homem virtuoso, Jesus. Mas como é que você reconcilia a mulher? Como Jesus não casou, o que eles fizeram? Eles pegaram a mãe de Jesus e transformaram ela numa rainha, completamente submissa ao rei, para poder dar padrão às mulheres de quem elas deveriam imitar. Fazendo isso, eles criaram várias heresias juntos, como por exemplo, a ascensão de Maria, o fato dela ter morrido virgem, dela nunca ter tido outros filhos, e etc. Ou seja, eles pegaram alguns argumentos das divindades helenistas e colocaram em Maria. Isso é um erro, você sabe disso, a palavra de Deus deixa isso muito claro. O batismo salva, eles falam que através do batismo a gente alcança salvação. O batismo é um símbolo de algo que aconteceu.
no nosso coração. A gente estava falando isso na escola dominical no nosso último domingo. E aliás, te fazer uma propaganda aqui. Plim, plim. Venha para a escola dominical às 5 da tarde. Venha para a escola dominical. Participe da escola dominical, né? Você que está aqui me assistindo nesse vídeo, seja ele gravado, seja ele ao vivo, chegue mais cedo. Guarde o seu domingo para servir a Deus. Venha para a escola dominical. Faça um esforço. Saia mais cedo de casa. Venha para a escola dominical, né? Nós falamos sobre batismo nesse último domingo. E a gente descobriu na lição, não devia te contar não, porque você não veio, mas eu vou te contar porque nós somos amigos, que o batismo não salva. O batismo é uma expressão de algo que aconteceu dentro do coração, né? O batismo não é para salvação. O batismo ele apenas reproduz lá de fora, ele exterioriza algo que já aconteceu dentro do coração. Crê no Senhor Jesus Cristo. O batismo é importante, mas é uma ordenança do Senhor que manifesta algo que aconteceu dentro do coração. O batismo serve para a salvação da criança. As crianças, irmãos, são inocentes até a sua idade, elas não têm decisão, né? Você não adianta você batizar a criança que isso não salva ela, elas são inocentes, né? Sobre a absolvição sacerdotal, que os sacerdotes têm poder de absolver os pecados. Não é os sacerdotes que têm poder de absolver o pecado, é o sangue de Jesus que tem poder de absolver o pecado. A gente pode interceder uns pelos outros e pedir juntos perdão a Deus, mas quem perdoa é o Senhor. Eu não tenho o poder de perdoar pecado de ninguém. Quem tem o poder é o Espírito Santo de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo na minha vida. A igreja tem essa autoridade porque ela tem o Espírito de Deus. Mas não ela tem essa autoridade porque ela foi outorgada em si mesma. Ela está outorgada através do Espírito de Deus, né? Quando ela recebe o Espírito Santo, como Jesus faz. Sobre a confissão dos pecados a sacerdotes, né? Sentar e fazer confissão e dar penitências, né? Sobre a infabilidade papal. Isso aqui é muito interessante. A infabilidade papal, ela é nova, tá? Ela não é muito antiga não, ela é do século XX. Que diz que o Papa não falha. Eu lembro do Dr. Ravi Zacharias falando o seguinte, uma coisa muito engraçada. Sim, o Papa não falha porque ele não casou. Se ele tivesse casado, rapidinho a esposa dele ia mostrar para ele como ele é falho, né? Por isso que ele pode falar que ele não é falho, né? Mas se ele casasse, ele ia ver só como ele é falho, né? Rapidinho ele ia descobrir. Sobre o purgatório e o limbo, outra doutrina errônea, o purgatório, o lugar onde eles vão esperar para o espírito ser melhorado para entrar na salvação. Da onde vem o purgatório? Ela vem de 2 textos mal interpretados de Paulo. Quando Paulo fala que vai entregar uma pessoa a Satanás para que a pessoa encontre salvação no último dia. Por 2 vezes Paulo usa esse texto. Mas ele fala esse texto de expulsão da igreja, não de colocar a pessoa num estágio intermediário na vida vindoura. Isso é importante, né? Mas a doutrina do purgatório sai justamente daí, né? Depois a gente tem, por exemplo, o islamismo. O islamismo é uma religião que surge com Maomé no sétimo século, em 600 e pouco. E o islamismo ele começa com uma manifestação angelical que entrega a Maomé uma visão. E Maomé sai pregando aquela visão por Meca e em outros lugares. É interessantíssimo, irmãos, que algumas literaturas, não poucas, tá? Algumas literaturas vai dizer que Maomé, na verdade, ele começou a pregar o evangelho e ele foi apedrejado. Então ele deu uma modificada lá no texto dele e tal e passou a pregar outra coisa. A verdade é que existem muitos problemas no início do islamismo. Inclusive Maomé mesmo não escreveu ao Corão, ele ditou ao Corão que alguém escreveu. Na verdade existia no início 5 versões do Alcorão, mas o terceiro imã, o terceiro sheik, sultão, na era do islamismo, ele convocou todos os Alcorões que tinham diferente, fez uma versão só e destruiu os outros. A gente não sabe a verdade do que tinha naquelas primeiras versões, ok? Por exemplo, dentro do islamismo, eles creem que a salvação ela depende na crença de Maomé como profeta em Deus. E você sabia que no islamismo a salvação não é garantia, você não pode ter certeza de salvação? E na verdade no islamismo, eles creem que o homem não precisa de salvador, o homem precisa de salvação. E ele pode salvar-se a si mesmo através da melhoria
da sua vida. Eles, por exemplo, dentro do islamismo, creem que Jesus foi um grande profeta, mas que Jesus não morreu na cruz do Calvário. Quem morreu na cruz do Calvário no lugar deles foi Judas. Você sabia disso? Você sabia que você corre um risco muito grande quando você conversa com um muçulmano sem conhecer direito a Bíblia Sagrada? Que ele fala, por exemplo, que os evangelhos foram adulterados, que eles não são verdadeiros, e que ele prova para você que eles têm uma veneração por Jesus Cristo, mas eles deixam Jesus Cristo no seu lugar como homem, e acaba trazendo para a gente muita confusão. Eles falam, por exemplo, que Jesus nunca falou que era Deus nos evangelhos. Você sabe onde Jesus falou que era Deus nos evangelhos? Você sabe onde ele declarou a sua divindade nos evangelhos? É importante que você saiba disso, né? Por exemplo, se você vai lá em João, no capítulo 7, em João, no capítulo 13, se você vai, por exemplo, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, quando você vai, por exemplo, em Marcos, que Jesus declara a sua divindade sendo o Messias, né? Sendo o Filho de Deus, tudo isso, irmãos, corrobora para a realidade do fato do Senhor Jesus Cristo realmente ser Deus encarnado. Só que os muçulmanos, eles pregam contra isso. E eles fazem um lobby muito grande contra a nossa fé. Eles falam, por exemplo, que Deus não é trino, que Jesus não ressuscitou porque, na verdade, não morreu. E quando você elimina a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, você elimina, por exemplo, a garantia do pagamento dos pecados. Eles negam as principais partes da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Eles creem, por exemplo, que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Mas eles negam a realidade de que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Justamente o que dá o pagamento dos nossos pecados, eles negam. É uma doutrina herética absolutamente demoníaca. O judaísmo, irmãos, por exemplo, ele crê que você só consegue alcançar a salvação através do cumprimento da lei mosaica. Eles, por exemplo, ainda esperam pelo Messias, né? Eles acham que Jesus não é o Messias e que as profecias do cumprimento do seu nascimento não são verdadeiras, né? Mas em quanto tempo a gente vai vendo isso, a gente, por exemplo, pode analisar que a arqueologia, em contrapartida, elas demonstram a realidade e a veracidade da palavra de Deus. Foi feito um estudo, irmãos, eu acho esse estudo extraordinário, sobre Lucas, né? Porque surgiu ainda agora na década de 90 alguns estudos a respeito disso, dizendo que Lucas na verdade não tinha sido escrito em Antioquia, tinha sido escrito na Itália 150 anos depois da data precisa de Lucas, ok? E aí um grupo de pessoas fez uma pesquisa, e uma irmã inclusive estava na frente desse grupo, e foi ela que eu ouvi dizendo a respeito disso. E ela falou que o livro de Lucas, ele fala com exatidão a botânica da Judéia. As plantas que havia na Judéia, ele acerta. É exatamente aquilo que tinha. As distâncias de uma cidade para outra, também ele é preciso em informar as distâncias de uma cidade para outra. A dar o nome das pessoas que estavam no governo em cada uma das épocas que acontecem os evangelhos, ele também é preciso em informar isso. Isso só é possível se a pessoa que está escrevendo um relato de alguém que estava lá, de alguém que realmente passou por aquilo, né? E aí, por exemplo, né, fizeram uma pesquisa, essa aqui para mim foi a mais interessante. Para você saber se um livro realmente é coerente com o tempo que tá sendo escrito, é muito importante a gente saber os nomes das pessoas, se os personagens são fictícios ou verdadeiros. E como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso se o nome das pessoas que estão escritos lá realmente eram nomes que existiam naquele lugar e naquela época. Lembra que foi feito um censo na época de Jesus, para quando Jesus foi nascer? Aquele censo, as pessoas tiveram acesso a ele. Aquele censo que foi feito na época de César Augusto, para saber como que era o pessoal que estava na Judéia, né? E aí pegaram os censos que foram feitos em várias áreas. Por exemplo, foram lá no Egito e descobriram que o nome mais popular no Egito, na época que Jesus nasceu, era Jacó. Aí você vai ver nos evangelhos, não tem muito Jacó. Aí tinha lá outro nome lá que aparece também, que não era muito popular na época. Aí foram ver, por exemplo, na região da Turquia, qual que eram os nomes populares e tal, e também não tinha. Aí foram ver na época que Jesus nasceu,
Qual que era na Judéia? Qual que era o nome mais popular na Judéia na época que Jesus nasceu? Sabe qual que era? Simão. Era o nome mais popular. E sabe por que isso é interessante? Porque quando você vai para a Bíblia, você vê principalmente lá em Lucas e nos outros evangelhos sinóticos também, você vê, aparece Simão, Simão Pedro, Simão o Zelote, Simão o Sirineu. Por quê? Porque tinha muito Simão, então você tinha que colocar um nome junto para descobrir quem que era. O segundo nome mais conhecido lá na região era Jacó. Por isso Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Tiago Zebedeu, porque o nome Tiago é Jacó no original. E aí você vai vendo aquilo ali, vai vendo como a Bíblia Sagrada é precisa. Como o texto que você tem na sua mão é preciso. Como aquilo que você está lendo, alimentando a sua alma, realmente é aquilo que aconteceu. Isso é para glorificar, meu amigo. Você não está numa fé falsa, você não está numa fé baseada. Alguém sentou numa escrivaninha anos depois lá, inventou essa história de carochinha e o pessoal acreditou. Não, as palavras que Jesus disse são verdadeiras. Os lugares que Jesus andou são verdadeiros. Os assuntos e os fatos a respeito de Jesus são verdadeiros. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O mormonismo, né? Isso aí está agora patente para a gente, que a gente está abrindo igreja em Salt Lake City. Então está bem patente para a gente a questão do mormonismo, né? A salvação do mormonismo vem por meio de obras, por isso muitas obras de caridade. Adão dentro do mormonismo é Deus. Adão e Deus é a mesma pessoa. Eles se batizam pelos mortos. Você sabia, talvez você saiba disso, já viu aquele site que chama FamilySearch.com? FamilySearch.com é o maior site de pesquisa de família do mundo. Só para você ter uma ideia, o governo americano ele subsidia o Family Search de tão bom que aquilo lá é. O governo americano tem usado o Family Search para descobrir, por exemplo, genealogias de pessoas importantes, etc. Tão extraordinário esse trabalho que o Family Search faz. Ele é dos Mormons, o Family Search. Agora, você sabe por que os Mormons criaram o Family Search? Para descobrir as gerações passadas e as pessoas hoje poder se batizar no nome daquela pessoa que nasceu há anos atrás e que morreu fora do Evangelho, para eles batizarem a pessoa, para a pessoa vir para a nova vida. É para isso que eles criaram o Family Search. Você percebe que às vezes as coisas que a gente está vendo aí, na verdade tem uma base de engano muito grande. Não estou dizendo para você usar o Family Search, é muito interessante para você descobrir a sua família, mas o propósito dele é esse. É para eles batizarem os mortos, né? O pecado de Adão no mormonismo foi plano de Deus para benefício da humanidade. Se Adão não tivesse pecado, Jesus não tinha vindo. Para descobrir quem era fiel e quem era fiel, foi plano de Deus, né? Os escritos de Joseph Smith são inspiração divina, tal como a Bíblia, né? E nós vamos chegar a ser deuses dentro do mormonismo. Olha só que quanta coisa interessante dentro do mormonismo, né? O satanismo, adoração a ídolos e adoração a demônios e ao diabo. Deus é uma criação do homem. Deus é uma força que equilibra o mundo, né? Eu sou o meu próprio juiz dentro do satanismo. O satanismo, irmãos, é a religião mais humanista que existe. A promoção do satanismo é o bem-estar humano. É por isso que muita igreja hoje tem palavra de evangelho, mas tem pregado uma doutrina satânica, de manutenção do ser humano apenas, de manutenção das emoções humanas, do cuidado humano. Não ensina a vida a se devotar a Deus, a procurar a Deus, a servir a Deus apesar das circunstâncias. É uma vida voltada a olhar para o próprio umbigo, né? Dentro do satanismo, Jesus não salva, e o diabo é melhor do que coisa que já aconteceu no mundo, né? O pecado conduz ao bem-estar físico, mental e emocional. O pecado não é mal. Dentro do satanismo, o pecado ele libertou o homem, né? Testemunhas de Jeová, por exemplo. A morte é o fim do ser humano nas Testemunhas de Jeová. A salvação garante apenas uma segunda oportunidade para nascer de novo. E nesse novo nascimento, só 144 mil realmente vão viver para sempre. O resto da humanidade vai ser
destruído. Olha só que coisa interessante aqui. Dentro dos testemunhos de Jeová, Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus é uma manifestação angelical. Essa manifestação secundária de Jesus, esse Jesus híbrido, ele é muito antigo. Os arianos acreditavam assim. Só que é interessante como essas doutrinas elas são cíclicas, elas voltam, né? Existem muitas pessoas, por exemplo, de um lado negam a humanidade de Jesus, do outro lado falam que a humanidade de Jesus impede que ele seja 100% Deus. Ok? As duas doutrinas são errôneas e são malignas, né? Você negar a humanidade de Jesus é dizer, por exemplo, que Jesus fez tudo como Deus, então não valeu, porque era um homem perfeito que tinha que morrer pelo pecado. Ao mesmo tempo você colocar Jesus como um ser híbrido, metade Deus, metade homem, você cria uma nova espécie de ser que não é eterno. Jesus fala da sua eternidade no Pai. Então esse é um outro erro muito grande dentro dos testemunhas de Jeová, ok? Mais para frente, o budismo, né? O budismo fala que a expiação não é necessária e a totalidade da vida coexiste em eliminar o desejo e chegar ao nirvana. Vamos pensar isso aqui 2 minutinhos a respeito disso? 2 minutinhos, rapidinho. Qual que é o grande chamariz do budismo? É você deixar de querer, né? Isso já não é uma vontade? Já quebrou o negócio. O que o budismo quer? Que você alcance nirvana. Você querer alcançar nirvana. Você querer alcançar nirvana já não é uma vontade? Então se você quer alcançar nirvana e você não consegue, você já não conseguiu alcançar a sua própria vontade. Então aí você já tem um problema. Você não podia querer nada, né? Esse é o budismo. Enquanto a palavra de Deus nos ensina que o nosso querer tem que ser buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus tem que ser manifestada em nós, né? Não há juízo pelas obras, há apenas reencarnação. O conhecimento das 4 verdades e o cumprimento de 8 passos elimina a dor na nossa vida. O inferno não existe. Existe apenas a reencarnação e o pagamento daquilo que nós fizemos de maldade vem através das reencarnações. Então, se você viveu mal nessa vida, na próxima vez você pode voltar como um cachorro perseguido por um gato, para você poder pagar pelo seu pecado, né? Aí a gente tem o Zen budismo, o espiritismo. Eu quero andar um pouquinho para frente, né? O hinduísmo, que a gente vê muito. A nova era. A nova era, irmãos, ela está enrustida em muita pseudo-cristianismo. Em muito pseudo-cristianismo. Ele fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, que não existe expiação necessária, que a perfeição é alcançada mediante a reencarnação do nosso espírito, que Deus é uma energia que está em tudo e é tudo. Essa questão, irmão, de Deus ser uma energia, tem trazido tanto erro das pessoas, que as pessoas falam assim, eu estou sentindo Deus aqui no mar, eu estou sentindo Deus aqui nessa planta. Irmãos, a criação manifesta a glória de Deus, mas a criação não é Deus. Você olhar para o mar e glorificar Deus pela beleza de Deus, isso é uma coisa. Você olhar para o mar e ver Deus no mar e Deus estar no mar é outra coisa. As pessoas estão buscando conexão com Deus através da natureza. E elas estão fazendo justamente aquilo que Paulo disse, glorificando a criatura e esquecendo o Criador. O cara é crente, ele vai lá para o surf, ele fala assim, eu estou aqui nessa prancha, aqui nesse mar, eu estou conectado com Deus. Não está. Você está desfrutando da criação de Deus, mas estar conectado com Deus mora numa comunhão íntima do Espírito Santo, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E está cheio disso por aí, tem um monte de gente batendo palmo para essas coisas. É importante isso. Meditação, yoga, precisa tomar cuidado com isso, irmão. Essas coisas que nos levam a conexões que são espirituais, mas não são divinas. São pseudo-divinas, né? Eu não quero entrar muito nisso, mas eu quero que você saiba disso aqui. Isso é polêmico, tá? Mas eu quero que você saiba disso. No Antigo Testamento,
Os elementos da natureza são entidades. No Antigo Testamento, os elementos da natureza são entidades. O sol é uma pessoa, a terra é uma pessoa, a lua é uma pessoa, as estrelas são pessoas, são entidades, é um ser. Ok? É por isso que eles eram adorados como deuses, porque os antigos entendiam o ser por detrás daquilo. A grande diferença que Abraão trouxe na sua fé no Senhor nosso Deus é que ele creu que o sol, a lua, as estrelas não tinham poder em si mesmas, elas eram dominadas por Deus. Mas a crença de Abraão não transformava o sol em uma matéria. Ele ainda acreditava nesse tipo de coisa como entidades que eram regidas por Deus. Quando você vai nessa linha de raciocínio, e você vai chegando no que está acontecendo hoje, mais uma vez, nós estamos dando glória para a criatura e esquecendo o Criador e elevando a criatura como soberana em si mesmo. E ela não é. E a gente vai criando aí subterfúgios e acaba até mesmo em ter uma fé satanista. Porque elimina Deus da nossa esfera, né? E o pós-modernismo é isso aí. Ele é toda essa bagunça que traz essa bagunça. Porque ele desconstrói. Né? Ele desconstrói tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Busque saber qual que é a doutrina do lugar onde você congrega. O que a sua igreja crê? Né? Esses dias atrás eu estava olhando o site de uma igreja em um outro estado. E ela falava assim... o que nós cremos? Aí eu entrei no site lá, o que nós cremos, a igreja falava assim: nós cremos em Jesus e amamos Deus e as pessoas. Ok. Como você crê em Jesus? De que maneira você crê em Jesus? Ah não, a gente não se importa com isso porque a gente é não denominacional. Cuidado com esse negócio de não denominacional. Porque aí lá dentro do não denominacional tem um unicista, junto com aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo é Deus, junto com o cara que tem uma doutrina da testemunha de Jeová, e vira uma salada. Ah, pastor, mas isso aí é o joio e o trigo. Calma, calma. Lembre-se da capa de Acã, que trouxe maldição para dentro da congregação, porque não cumpriu a ordem de Deus, não creu como Deus determinou. Cuidado, cuidado. Seja biblicista. Seja uma pessoa que fala assim: o que é que a Bíblia diz? Seja bereano. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? O que é que a Bíblia diz sobre essa crença do pastor? Como é que a Bíblia se manifesta sobre esse assunto? Para que você possa pregar o Evangelho e viver também uma vida santa. Para a glória do nome de Jesus. Hoje nós estamos em culto de ensino, lembre-se disso. Né? Dentro do pós-modernismo, isso que eu acabei de falar é completamente irrelevante, porque não existe verdade absoluta. Né? Eu lembro esses dias atrás também, lembrando do Dr. Rav, eu gosto de lembrar dele nesses assuntos de apologética, um sujeito chegou para ele e falou assim: olha, qual que é o problema de verdade subjetiva? Qual que é o problema de verdade subjetiva? Você acha o quê? Que vai acontecer o quê? Que a gente vai sair por aí dando tiro um no outro, na rua? Qual é o problema de verdade subjetiva? Aí ele pegou e falou, a China, por exemplo, é secular. Aí ele perguntou: mas o que você quer dizer com isso, que a China é secular? O que eu estou dizendo é que a China é secular e não estão lá se matando lá um outro porque ela é secular. Aí o Rav falou assim: será que você esqueceu que Mao Tse Tung matou 60 milhões dos seus próprios correligionários por conta de que ele achava que o padrão dele moral era melhor do que o outro? Porque ele tinha um padrão subjetivo de que o que importava era na verdade aquilo que ele cria ou não que a outra pessoa cria? E aí ele fez uma pergunta para a pessoa, falou assim: você tranca a sua porta à noite? Aí a pessoa falou: claro que eu tranco. Você sabe que você tranca a sua porta à noite? Porque você não acredita em verdade subjetiva. Porque você sabe que é necessária uma verdade absoluta. Porque se cada um tiver uma verdade subjetiva, o que impede amanhã do cara pegar e falar: não, eu acho que você tem que morrer, colocar uma bala na sua cabeça e vai ficar por isso mesmo. Pelo fato de existir coisas absolutas, é que a gente tem polícia, tem lei, tem regra na sociedade. Porque existem regras absolutas de convívio. E quando essas regras são tiradas, é que o caos entra.
Agora, essas regras absolutas, elas não são estipuladas por simplesmente uma sociedade. É Deus que deu uma lei absoluta para que nós crescêssemos. O pós-modernismo tenta tirar isso. É por isso que hoje a pessoa pode ser crente e budista, crente e muçulmana, crente e maometana, crente e zoroastra, crente e fazer cabala. É por conta disso. Dessa pós-modernidade que tenta desconstruir a realidade. Mas nós temos a palavra de Deus para pregar a verdade. Eu não quero que você seja simplesmente combativo com as pessoas. Que você chega lá e começa: olha, meu irmão, eu vou te dizer assim, 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 você tem que acreditar em mim, que senão você vai para o inferno. Não é só isso que eu estou falando para você. E não quero que você seja carioca também. O que eu estou falando para você é que você tem que estar preparado para, com mansidão, guiar a pessoa para a verdade. Esse estudo que eu estou aqui com você hoje, eu posso entregar para você o subsídio disso, para você tem em mãos, você que não está aqui com a gente, vai te dar informações básicas para que você diga às pessoas a realidade da fé, para que elas passem a crer no Senhor Jesus Cristo com firmeza de coração e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos terminando. Dentro do pós-modernismo, diz que não tem como você conhecer a verdade absoluta. O Senhor Jesus Cristo chegou para Pilatos e falou assim: todos aqueles do lado da verdade ouvem a minha voz. E aí Pôncio Pilatos olhou para ele e falou assim: o que é verdade? Virou as costas. Jesus Cristo tinha dito aos seus discípulos alguns dias antes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade absoluta. Nele há contido toda a verdade absoluta. Por isso ele falou assim: vós conhecereis a verdade, ele, e a verdade vos libertará. Em outra passagem ele diz assim: se os filhos, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Outra coisa, o pós-modernismo, ele diz que o mundo tem que se acoplar com a percepção da realidade. Nem sempre a percepção que a gente tem da realidade é a verdade. Né? É muito interessante isso, porque, por exemplo, se você está parado no trânsito, ok? E você vê o carro do seu lado se movendo, ok? Você aperta o freio para não ver se é o seu carro que está movendo. Mas se você está com o carro do lado e você vê o poste se movendo, você está em problema. Porque o poste devia estar parado. Então, ou você está se movendo, ou então está acontecendo alguma coisa muito esquisita lá do lado de fora que você está. Por quê? Porque existe parâmetro. Às vezes a realidade que a gente está vivendo, ela não se coaduna com a realidade que as coisas são. Por isso que a gente precisa de encontrar sempre uma base mais sólida para exercer a nossa vida. A base mais sólida que nós temos para exercer a nossa vida é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse revelado na sua palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A chama que vai arder no nosso coração para a gente compartilhar o Evangelho é a paixão para a salvação daquelas pessoas que nunca receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e como o Senhor da sua vida. Você vai se alegrar com a colheita. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse do próximo domingo, eu quero convidar todos vocês que estão me ouvindo, mesmo que você não esteja aqui na Califórnia. Viu, Johnny? Se você está aí na Flórida, vem para cá. Eu quero convidar você para esse culto de domingo, a gente fazer uma grande colheita para Deus. Peça para o Senhor te ajudar a preparar. Sabe, às vezes você não vai cair num combate com uma pessoa de ensinar para ela porque ela é budista, porque ela... Traga alguém para Jesus. Se prepare para isso. Faça um jejum por isso. Eu convoquei a nossa liderança para amanhã, sexta-feira, estar em jejum. Eu quero convocar você também para jejuar pelo nosso culto no domingo. Para nós trazermos muitas vidas para conhecer o Senhor Jesus Cristo esse próximo domingo e vivemos uma vida baseada, arraigada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você possa guardar essa palavra no seu coração e viver na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.